As crianças podem sair para o seu culto. Elas vão sair aqui pela frente. Aqui pela frente é melhor, né? Enquanto as crianças saem, só um esclarecimento. Isso que os irmãos estão vendo aqui na frente não são novas peças de decoração, não, que a igreja está fazendo, não. Na verdade, essas coisas que os irmãos estão vendo aqui compõem o cenário do Encojovem. O nosso... Que Encojovem que é? Não está escrito lá não, né? É o 10º, tá certo. É o 10º Encojovem. Nós teremos aqui na nossa igreja o Encojovem no final do mês, depois eu vou falar melhor sobre isso, mais sobre isso no final, dando os avisos. E nesse Encojovem nós teremos uma peça teatral no final, depois do último culto, quando o culto terminar, o culto vai ser das 7 às 8, depois de terminado o culto, nós teremos uma peça teatral chamada Martinho Lutero, que retrata a vida, a conversão e os passos iniciais de Martinho Lutero rumo à reforma protestante. E os jovens então vão fazer essa peça, e todas essas coisas que estão aqui fazem parte do cenário. Então vai ser uma superprodução, está sendo uma superprodução. Vai ser uma peça muito bonita, muito instrutiva também, os irmãos vão aprender bastante com essa peça, uma peça bastante inspiradora também. Os irmãos vão conhecer a vida de Martinho Lutero e entender o papel que ele teve na reforma protestante. Então, reserve já aí a data no seu calendário para participar do Encojovem. O Encojovem, em que dia exatamente? É dia 28, 29, 30 e 31, é isso? Acertei? De 28 a 31, é isso? Acertei ou errei? 28 e 29. Só 2 dias só de Encojovem? São 2 dias só de Encojovem. Só sábado e sexta-feira não tem Encojovem. É isso? Certeza? Certeza que não tem Encojovem na sexta? Está no boletim aí. Ok, então esse ano não tem. Ok, irmãos, Irmãos, eu não vim hoje pela manhã porque eu estava participando de um retiro de casais junto com a Simone. Nós fomos num retiro de casais lá na Igreja Batista em Vila Mariana. Na verdade, o retiro foi da Igreja Batista de Vila Mariana, liderada pelo pastor Darcy Zborowski. O retiro não foi na igreja, lógico, né? Foi o retiro da igreja, mas foi um retiro realizado na Palavra da Vida, na estância Palavra da Vida em Atibaia, pertinho da minha casa. Então, eu participei lá desse retiro, levei 3 palestras para os casais ali e terminou o retiro hoje, após o almoço. Então, eu vim de lá para cá com a Simone para participar do culto aqui. Então, essa é a razão de eu não ter participado ontem do HELP. Ontem teve o encontro do HELP. Os homens que participam do HELP são acho que 17 homens. Eles estiveram aí com o pastor Thomas no HELP. E não participei hoje pela manhã do culto e nem da classe de novos membros. Mas tudo funcionou certinho. O pastor Thomas já mandou para mim já os avisos de como tudo funcionou. E parece que tudo correu bem. Graças a Deus a igreja não precisa de mim para funcionar, né? A igreja funciona bem sem o pastor. E aí estou aqui hoje, pela graça de Deus, para poder compartilhar com vocês aí o texto que nós lemos. Na semana passada ou retrasada, não sei, não me lembro agora, nós estudamos aí, começamos a estudar, terminamos quase um trecho de Gênesis 7, que começava no versículo 6 e ia até o versículo 10. Foi na semana retrasada, não foi? Retrasada. Na semana retrasada, e nós deixamos de olhar um pedacinho do versículo 10, um pedacinho do texto que está no versículo 10. Se os irmãos olharem aí, eu hoje comecei a leitura no versículo 11, mas tem um trechinho aí que eu não comentei, eu gostaria de apontar para os irmãos esse pedacinho e fazer algumas considerações antes de entrarmos no versículo 11. E se isso atrapalhar o nosso tempo, não faz mal, porque se eu perceber que está passando do horário,
eu interrompo para que os irmãos não fiquem cansados e cheguem no horário normal, o culto acabe no horário normal. Mas o que eu queria apontar para vocês está no capítulo 7, no versículo 9. No versículo 9, depois vou falar sobre o versículo 10. Eu disse naquele sermão que existem algumas palavras que marcam esse trecho que vai dos versículos 6 a 10. E eu disse que uma das palavras que envolvem os versículos 7, 8 e 9 é a palavra benignidade. E falando sobre isso, eu cheguei até o versículo 9, e o versículo 9 diz assim, no finzinho dele, o versículo 9 fala assim, como Deus lhe ordenara. Essa frasezinha, essa pequena frase, como Deus lhe ordenara, os irmãos devem se lembrar, é uma expressão que se repete na história de Noé. Como Deus lhe ordenara. E Noé fez tudo como Deus lhe ordenara. Isso aparece outras vezes na narrativa, e isso não aparece na narrativa outras vezes por acaso. Vocês veem isso no capítulo 6, 22, mesmo no capítulo 7, no versículo 5, aparece de novo isso, segundo o Senhor lhe ordenara. E essa frasezinha, ela não está aí por acaso, e ela não é repetida por acaso. Nós devemos lembrar que o autor bíblico, quando ele quer incutir algo na mente dos leitores, ele usa da repetição. Isso é normal. Aliás, nós fazemos uso desse recurso também. Quando nós queremos incutir algo na cabeça dos nossos alunos, quando nós, professores, aqueles que trabalham aqui com educação e querem incutir algo na mente de alguém, repetem aquilo várias vezes. Nós, os pais, nós somos acusados pelos nossos filhos de repetirmos muito as mesmas coisas, não somos? Eles não brincam com a gente, até zombam às vezes, porque nós falamos, cuidado quando ele já sei, pai. Já sei, cuidado quando você for, eu sei, o senhor já falou isso, a senhora já falou isso, não aguento mais ouvir essa frase sendo repetida. Os jovens ficam até bravos, porque nós usamos muito isso e repetimos assim as coisas, porque nós queremos que as coisas entrem na cabeça deles. Meu pai até hoje fala para mim as mesmas frases que ele falava quando tinha 12 anos, a mesma coisa. Se eu vou viajar, ele fala, cuidado por aí. Ele diz o velho ditado, em terra estranha, o boi tem que mugir mais baixo. Sempre assim. Então, pai, vou viajar para tal lugar. Tá bom, em terra estranha, eu sei, pai, o boi lá, né, o boi muge baixo, eu sei. Então, repete, sempre, sempre, sempre. Nós encontramos esse recurso didático nas Escrituras. As Escrituras também têm isso, sempre repetindo algumas frasezinhas, com o objetivo de nos educar. E quando nós encontramos essa frase sendo repetida, nós encontramos o texto dizendo no versículo 9, no finalzinho, como Deus lhe ordenara, dizendo que ele fez como Deus lhe ordenara. Qual é o objetivo disso? Nós temos que lembrar que Moisés escreveu essa frase para um público que tinha que observar a lei mosaica na íntegra. E a lei mosaica, irmãos, era repleta de detalhes, centenas de mandamentos, e todos esses mandamentos que permeavam cada aspecto da vida das pessoas deveriam ser observados rigorosamente. E Moisés sabia disso. Moisés sabia que o Senhor ia exigiria daquele povo uma obediência perfeita. A lei mosaica não tolerava a quebra de um mandamento sequer, dentre
todos, daquelas centenas e centenas de ordens. E se alguém quebrasse um mandamento, era como se tivesse quebrado todos, porque a lei mosaica era uma unidade, era como uma entidade monolítica. Não se podia quebrar um sem se fazer culpado de todos. Então Moisés estava incutindo na mente dos seus leitores isso. Olha, lembrem-se como age o servo de Deus. Ele obedece tudo, tudo, tudo nos seus mínimos detalhes. Cada detalhezinho tem que ser observado. Moisés fez isso. Noé recebeu instruções acerca das medidas da arca, do material da arca, de como ele deveria fazer a arca. Ele seguiu tudo isso certinho. Noé fez tudo como Deus lhe ordenara. Aprendam com Noé, povo de Israel, porque vocês também estão recebendo instruções legais, vocês também estão recebendo instruções normativas, e vocês têm que obedecer essas instruções, que abrangem a vida civil, que abrangem a vida religiosa, que abrangem cada aspecto do dia a dia. Vocês vão ter que obedecer isso rigorosamente. E por que era importante que o povo entendesse isso? Porque Deus tinha um objetivo com isso. Ao longo da história da revelação bíblica, ao longo da história da redenção do homem, ao longo da história da salvação da humanidade, Deus queria mostrar a nossa pecaminosidade. Como? Por meio, entre outras coisas, por meio da lei. Como? É simples. Quantas pessoas na história humana conseguiram guardar toda a lei? Quantas? Eu já perguntei isso para algumas pessoas, elas disseram, eu guardo. O que você está fazendo aqui? Deve ter sido arrebatado já há muito tempo. Né? Mas há pessoas que não têm noção do que dizem quando respondem desse jeito. A grande verdade é que ninguém, jamais, em toda a história, excetuando o nosso mestre, nosso Salvador, que era impecável, ninguém jamais guardou toda a lei. Ninguém. Isso é impossível por causa da nossa natureza pecaminosa. E Deus quis mostrar isso para nós. Ele quis mostrar que nós somos incapazes de uma obediência perfeita. Para quê? Para que nós recorrêssemos desesperados, nós pedíssemos socorro a um Salvador. A lei serviu para isso, para revelar a minha maldade. E então, diante daquele raio-x da minha maldade, diante da percepção da minha perdição, da minha pecaminosidade, da minha vileza, diante disso eu então entrasse em real desespero e dissesse, Senhor, eu não consigo obedecer, eu estou perdido, socorre-me. E então nós fôssemos salvos, não pela observância da lei, mas pela graça, mediante a fé em Jesus. Era isso que o Senhor queria nos ensinar. As pessoas que pensam e que dizem, eu cumpro toda a lei. É muito fácil incutir nessas pessoas a ideia de que isso não é verdade. Como? É simples. Quais são os 2 maiores mandamentos? Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Quem aqui já fez isso durante um dia inteiro? Quem aqui já fez isso por 3 horas? Quem aqui já amou o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, por 5 minutos? Nós não conseguimos. E então vem o segundo mandamento, que é mais fácil.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E então nós avaliamos nossa vida e tentamos descobrir um dia, na nossa vida inteira, em que nós amamos o próximo como a nós mesmos, um dia só. E nós descobrimos que nunca amamos o próximo como a nós mesmos, nem por meia hora. E então descobrimos com isso a nossa pecaminosidade, a nossa vileza. E então corremos até os braços do Salvador e dizemos: Senhor, socorre-me, eu sou fraco. Não tenho vigor, não tenho forças. Eu dependo somente do Senhor para a minha salvação. Dependo da sua justiça, da justiça de Cristo e não da minha. Porque a minha justiça é falha, é repleta de nulidades, é repleta de incompletezas. Eu não consigo ser justo, eu não consigo cumprir a tua lei. Eu dependo da justiça de Jesus imputada a mim para ser salvo. Os apóstolos no passado, tendo sido movidos por Deus e instruídos pelo Espírito Santo, concluíram essa verdade e ensinaram essa verdade, e nós encontramos isso nas páginas do Novo Testamento. Vejam o que diz Tiago em Atos 15. Vejam como isso é claro nesse texto, em Atos 15, versículos 4 a 11. Observem, esse capítulo trata do primeiro concílio eclesiástico que já se reuniu. O primeiro concílio eclesiástico que já se reuniu em Jerusalém para tratar de um problema teológico, para resolver uma questão teológica muito séria. E a questão era a seguinte: os convertidos tinham que guardar a lei mosaica para serem salvos? Essa era a grande pergunta, essa era a grande questão. Convertidos que não eram judeus precisavam guardar a lei mosaica para serem salvos? Essa era a questão que o concílio de Jerusalém respondeu. Vejam o que diz o texto no versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Falando aqui dos apóstolos que haviam realizado a segunda viagem missionária, a primeira viagem missionária. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Algumas pessoas na igreja, da seita dos fariseus, fariseus convertidos, disseram: os novos convertidos têm que obedecer toda a lei de Moisés, inclusive a circuncisão, tudo. Eles têm que obedecer cada detalhe da lei, senão não poderão ser justificados. E então, diz o texto no versículo 6, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. É aqui que começa o primeiro concílio, e a igreja reunida também. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, Pedro aqui toca no ponto central. Por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo? Esse é o jugo da lei, mandamentos, ordenanças, diversos preceitos. Ele diz: por que vocês tentam a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós.
Está dizendo, o jugo da lei é simplesmente impossível de ser carregado. E ele conclui no versículo 11, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Está dizendo, ninguém é salvo pela observância da lei, por uma razão muito simples, ninguém cumpre a lei. Nós somos salvos pela graça, pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Virando as páginas da Bíblia, nós aprendemos a mesma lição em Romanos 5, no versículo 20. Em Romanos 5, 20. E aqui nós aprendemos por que então Deus deu a lei e exigiu a obediência. Vejam, havia um objetivo nisso. Deus queria ensinar a nossa fraqueza. Diz aí Romanos 5, 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Vejam, Romanos 5, 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para colocar em destaque a nossa pecaminosidade, para mostrar o quanto somos pecadores. Para isso foi que a lei sobreveio. Vejam Gálatas 3, Gálatas capítulo 3. Vire as páginas da Bíblia um pouco mais para frente, você encontra a carta aos Gálatas. Gálatas 3, versículos 24 e 25. Vejam aí, Gálatas 3, 24 e 25, é um trecho muito importante que deve ser grifado por nós na Bíblia. Nós aprendemos aqui por que Deus deu a lei sabendo que nós não poderíamos cumpri-la. Vejam o que diz Gálatas 3, 24 e 25, de maneira que a lei nos serviu de aio. Aio aqui é a palavra pedagogo. A lei nos serviu como um pedagogo, um professor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A lei nos ensinou, ela ensinou acerca da nossa fraqueza, da nossa pecaminosidade, da nossa incapacidade. Ela foi um pedagogo que nos conduziu a essa verdade. E ele prossegue dizendo no versículo 25, mas tendo vindo a fé, o Evangelho, já não permanecemos subordinados ao pedagogo. O pedagogo nos conduziu a Cristo, chegamos a Cristo, pedimos o seu socorro e fomos salvos. Não precisamos nos submeter mais ao pedagogo. Foi para isso então que veio a lei. E é para isso então que há essa exigência implícita nessa cláusula que diz aí no versículo 9, como Deus lhe ordenara. O objetivo é mostrar que a lei deveria ser cumprida em seus mínimos detalhes, para que o povo descobrisse que era incapaz de fazer isso. E descobrindo sua incapacidade, buscasse socorro no Redentor. Se alguém quer ser salvo pelas obras da lei, logo descobre que não é capaz. E então a lei cumpre o seu papel e ensina acerca de quem nós somos. Tente cumprir a lei e você ficará assustado com a sua maldade. Tente cumprir a lei por uma semana, por 2 dias, por um dia, por 1 hora. Você ficará assustado com a maldade que é em você. E é esse o objetivo da lei, expor a nossa fraqueza e fazer com que nós, humildemente, fracos, desistindo de nós, nos voltemos para o Senhor e digamos, Senhor, vem me socorrer, salva-me, perdoa-me, dá-me da sua justiça, porque a minha justiça não existe. Muito bem, depois dessa frasezinha, no versículo 9, nós chegamos ao versículo 10, e no versículo 10, eu disse que esse trechinho de 6 a 10 poderia ser descrito por algumas palavras, e a palavra que nós podemos usar para descrever a realidade do versículo 10 é a palavra infelicidade.
Eu disse aos irmãos na semana retrasada, existem algumas palavras que podem ser usadas para descrever esse trechinho, o trechinho de 6 a 10. E eu mencionei essas palavras, e os irmãos podem ver depois. E o versículo 10 sugere também uma palavra que descreve a realidade presente aqui nesse trecho. E a palavra escolhida para descrever o versículo 10 é a palavra infelicidade. O parágrafo termina com uma nuance de tristeza e de infelicidade. Como assim? O texto diz: e aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Infelicidade. O que aconteceu nesses 7 dias? Nós tendemos a imaginar que Moisés ficou dentro da arca durante 7 dias, ali esperando chover. E eu mencionei isso para os irmãos, eu fiz uma correção acerca dessa ideia para os irmãos nesse sermão acerca desse texto. Porque nós aprendemos na sequência, nós aprendemos que Noé entrou na arca no dia em que o dilúvio desceu sobre a terra. Então ele não ficou 7 dias trancado lá dentro, esperando chover, não. Quando Deus disse a ele, olha, dentro de 7 dias eu vou fazer chover, Noé não entrou na arca e ficou 7 dias lá esperando chover, não. Ele ficou certamente fazendo os preparativos finais. Por que 7 dias? Bem, existem 3 explicações. Uma delas eu já dei. Talvez fossem os 7 dias para os ajustes finais. Lembrem-se que havia Noé, 3 homens e havia 4 mulheres também. Elas tinham que pegar as bijuterias delas. Elas tinham que arrumar as coisas todas. 7 dias era pouco. Iam ficar muito tempo dentro da arca. Havia outros pequenos detalhes para serem feitos. Algumas outras coisas para serem administradas. Arrumações a serem feitas dentro do barco. E é possível que esses 7 dias, então, Deus deu dizendo, olha, mais 7 dias apenas e o tempo estará encerrado. E Noé, então, se apressou para os detalhes finais. Uma segunda explicação que é dada na literatura judaica, no Targum Pseudo-Jonathan, diz o seguinte, esses 7 dias foram os 7 dias de oportunidade final para aquele povo. Porque nós aprendemos no Novo Testamento que Noé foi um pregador da justiça. E então, se ele foi um pregador da justiça, o que nós temos aqui é o período final de oportunidade. Olha, vocês só têm mais 7 dias para se arrepender. O tempo está acabando. Somente mais 7 dias para que haja arrependimento. Claro, como sempre acontece, ninguém ouviu. Deram sequência às suas vidas, normalmente, talvez, quem sabe, zombando, ridicularizando Noé e sua pregação, e ninguém aproveitou essa oportunidade final. Isso tudo tem um aspecto didático para as gerações vindouras, porque a Bíblia ensina que quando o Senhor voltar, vai ser exatamente da mesma forma. As pessoas não vão dar crédito aos pregadores do juízo vindouro. Não vão dar. Esses pregadores vão dizer, olha, o tempo está próximo. O relógio de Deus está chegando, está próximo de marcar a hora final. O Senhor há de manifestar a sua ira contra esse mundo perverso. Esse tempo está chegando, mas as pessoas terão ouvidos surdos. Elas vão zombar disso, elas fecharão o coração e ninguém se arrependerá. Isso se repete na história bíblica.
Isso se repete sempre que o Senhor traz o seu juízo. As pessoas não ouvem os pregadores da justiça. E Noé não foi ouvido. E o dilúvio veio e levou a todos. E uma terceira explicação, que é presente num texto judaico chamado Gênesis Rabá, no capítulo 32, no parágrafo 7, ele explica o seguinte. Quando eu li isso, eu fiquei até um pouco comovido. Eu até confesso que enquanto estava preparando o sermão, eu até chorei um pouquinho. E às vezes eu estou fazendo as coisas, eu fico emocionado. E quando eu li isso, eu fiquei um pouco emocionado, até chorei um pouquinho quando eu li isso aqui. Que diz o seguinte: olha, esses 7 dias, de acordo com essa literatura judaica, o Gênesis Rabá, esses 7 dias foram 7 dias de luto prévio de Deus. Deus realizou um luto, Deus entrou em luto, Deus entrou num período de luto prévio, por causa do mundo prestes a perecer. Isso parte o coração da gente. Se isso foi verdade, se é essa a interpretação que devemos dar ao texto. O Senhor padeceu diante daquilo que ele próprio estava por fazer. E se isso é assim, então nós temos aqui, nesse período de 7 dias, nós temos aqui uma prova daquilo que o Senhor diz: eu não tenho prazer, eu não me deleito na morte do ímpio, eu não tenho prazer nisso. A minha justiça move o meu braço e eu tenho que realizar certas coisas porque eu sou um Deus justo. Eu não posso fazer vistas grossas diante do mal, mas eu não tenho prazer nisso, eu não me deleito nisso, eu não me alegro em ver eu não sou um Deus sádico, eu padeço quando eu vejo o ímpio morrer. Isso nos faz lembrar de Mateus 23, 37 a 39, o Senhor Jesus olhando para Jerusalém e chorando sobre ela, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes, Jerusalém, eu já perdi a conta. Quantas vezes eu quis acolher você debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os seus filhotes, e você não quis. Jerusalém, a sua casa ficará deserta. Você vai padecer o ataque do inimigo. E isso vai acontecer, o deserto em sua casa prevalecerá até o dia em que você vai olhar para o céu e vai me ver chegando entre as nuvens, e você vai dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Mas que pena, o juízo virá sobre você. Quantas vezes eu quis te acolher e você não ouviu. O juízo virá e ele chora sobre a cidade rebelde. Eu penso nos irmãos que me ouvem hoje, nos visitantes que estão aqui, naqueles que nos assistem em suas casas, naqueles que nos verão depois nessas gravações que são ouvidas por aí afora. Será que o Senhor olha para nós e o seu coração se derrete e ele chora o nosso destino? Será que você é alguém que ouve o Evangelho e tantas vezes, quantas vezes você já ouviu o convite da graça? Quantas vezes você já não escutou a doce voz do bom pastor dizendo: vem, 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 eu te alimento, eu te dou água, eu te dou pastos verdejantes, eu lhe dou vida, vem, vem, eu vou te conduzir às águas de descanso, eu vou ungir as suas feridas, eu vou colocar você nos meus ombros, eu vou colocar você no meu aprisco, eu vou salvar você, eu vou encher o seu coração de satisfação, eu vou destruir o deserto que há dentro de você e plantarei um jardim aí dentro. Vem,
e você não quis. E o Senhor está em luto, porque você o tem rejeitado. Quantas vezes? Quantas vezes? E o texto termina então com essa nota de infelicidade. O texto diz no versículo 10: ao cabo dos 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. O tempo terminou. A oportunidade se foi. Queridos, temos que olhar para as nossas vidas. Temos que olhar para as nossas vidas. Se o Senhor tem nos chamado, se você não é crente, tem estado aqui, tem ouvido a palavra de Deus sempre, continuamente, e você não vai até Ele, você não atende a voz do bom pastor, ouça isso, ouça essa mensagem e vá, e atenda essa voz, porque um dia, os 7 dias vão terminar, o luto de Deus vai terminar, o tempo de oportunidade vai acabar, e o juízo de Deus será derramado, e não haverá mais oportunidade. Muito bem, agora vamos começar o sermão de hoje. Mas estou brincando com você, né? Não, o texto de hoje. O texto de hoje começa no versículo 11. Eu acho que o Amorim que é mestre aí em comunicação, eu acho que ele fala, esse pastor Marcos é meio maluco, porque ninguém pode fazer isso, sabiam disso? Ninguém pode fazer isso, de falar meia hora e depois dizer, eu vou começar a pregar agora, porque se eu faço isso, eu perco a plateia na hora, não é isso, Amorim? Se eu faço isso, eu perco a plateia na hora. A Amorim deve pensar, o pastor Marcos é maluco falar uma coisa dessa, perde a plateia em 1 minuto só, de uma frase que ele fala, já perde a plateia. Mas, Amorim, você tem que ter paciência comigo, viu? Eu nunca vou aprender suas lições, não tem jeito. Vamos lá então em Gênesis 7, nós vamos caminhar um pouquinho sobre Gênesis 7:11, os irmãos vão me acompanhar aí, e eu vou dividir esse texto em 2 partes, e não quero que os irmãos se cansem, então por isso, se eu não conseguir terminar a exposição desse texto, hoje nós continuamos na próxima semana, não tem problema, como eu sempre faço. Mas observem com atenção esse texto, porque eu quero dividi-lo em 2 pedaços, para que os irmãos entendam melhor o texto. E cada um desses pedaços, eu quero que os irmãos acompanhem, porque cada um deles, eu quero nomear cada um desses pedaços, eu quero colocar um nome em cada um desses pedaços desse parágrafo. A primeira divisão que nós temos aqui, nós vamos colocar nos versículos 11 e 12. Os versículos 11 e 12 terão a primeira divisão. E o nome dessa divisão, que os irmãos vão me acompanhar aqui enquanto eu estiver expondo, o nome dessa divisão é a seguinte: o Senhor cumpre a promessa de castigo. Vamos falar, nossa, o pastor só fala de castigo. Ô pastor, né, ajuda um pouco aí, né, já está difícil a vida. Mas fiquem tranquilos, o texto fala disso, eu não posso sair daqui. Não tem como eu sair daqui. Mas vejam o nome da segunda parte. Os versículos 11 e 12 tem esse nome. O Senhor cumpre a promessa de castigo. Mas a segunda parte tem um nome mais agradável um pouquinho. E vai dos versículos 13 a 16. Essa é a segunda parte que vocês vão acompanhar. E a segunda parte tem outro nome, um nome mais positivo, mais agradável. E o nome é o seguinte: o Senhor cumpre a promessa de livramento. Então dá para equilibrar aí. Ninguém precisa ficar tão apertado aí no banco, né? Ninguém precisa ficar tão desesperado aí no banco como se o sermão fosse só falando da punição de Deus. Não, o sermão é dividido nessas 2 partes e vocês então verão essas 2 partes sendo expostas aqui a partir dos versículos que estão diante de nós. Vamos então olhar a primeira parte, começar a olhar a primeira parte. Primeira parte, versículos 11 e 12, é aí que está a primeira parte. E o nome dessa primeira parte é: o Senhor cumpre a promessa do castigo. Vejam então aí os versículos, o texto diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia
Observem essas expressões. No ano 600 da vida de Noé, nós estamos aqui diante de um evento histórico, isso aconteceu no tempo e no espaço. Aqui o autor bíblico usa um ponto cronológico para marcar as datas, porque isso aconteceu na história, isso não é mitologia, isso não é uma fábula. Isso aqui é algo histórico, aconteceu um dia, no tempo, no espaço, aqui nesse planeta isso aconteceu. Existia um homem chamado Noé. No ano 600 da vida dele, esses eventos aconteceram. É verdade isso aqui, não é um mito com conteúdo moral, não, é história. E nós vimos isso na semana retrasada. O texto fala a data exata, aos 17 dias do segundo mês. Nós aprendemos depois, fazendo as contas, que Noé ficou na arca 1 ano e 11 dias. Ele permaneceu dentro da arca, contando o tempo de chuva e o tempo em que a terra ficou inundada, até o período em que a água baixou. Ele ficou 1 ano e 11 dias dentro da arca. E aí vem a expressão, nesse dia. Essa expressão, nesse dia, se repete, ela é repetida de forma parecida no versículo 13, nesse mesmo dia. O texto usa a expressão nesse dia, e no versículo 13 a expressão nesse mesmo dia. Por que é importante observarmos essas expressões nesse dia e nesse mesmo dia? Porque no Pentateuco são os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São o Pentateuco. No Pentateuco, a expressão nesse dia e nesse mesmo dia apontam para dias memoráveis. Dias que a humanidade não deve esquecer, ou dias que o povo de Israel não deveria esquecer. Por exemplo, o dia em que o povo saiu do Egito. Então é usada essa expressão, nesse mesmo dia. O dia em que foi estabelecida a Páscoa, nesse mesmo dia. O dia em que Moisés morreu, nesse mesmo dia. Então é uma expressão usada para realçar isso, um dia muito, muito, muito importante. É um dia tão importante que a humanidade jamais deveria esquecê-lo. Esse dia você deveria gravar, o ano 600 da vida de Noé, o dia 17 do segundo mês. Nós deveremos marcar, nós deveríamos ter o dia da alegria e deveríamos ter o dia da tristeza, que é o dia do dilúvio. Só que a gente não sabe qual é o dia correspondente no nosso calendário. Mas sabemos, no dia 17 do segundo mês do ano 600 da vida de Noé, esse dia é um dia memorável. Pedro diz que os homens deliberadamente esquecem esse dia, para sua própria condenação. Eles fazem questão de esquecer esse dia, mas o texto bíblico é composto de tal forma que nos exorta a não esquecermos esse dia. Nós não podemos esquecer o dia do dilúvio, não esqueça. É algo tão importante, os fatos, os eventos relacionados ao dilúvio são tão importantes que sempre que chove e o sol sai, Deus coloca um arco no céu. Para que nós nos lembremos do seu pacto de não destruir a terra com água. E ao mesmo tempo nos lembrar que um dia Ele o fez. Ele coloca o seu arco para dizer, olha, eu sou um flecheiro. Eu sou um flecheiro, mas o meu arco, por enquanto, está descansando. Vejam, aqui está o meu arco. Eu já o usei uma vez, não se esqueçam disso. E eu usarei de novo, mas por enquanto, o meu arco está descansando. Deus quer que nós nos lembremos desse dia, o dia do dilúvio. Como foi o dia do dilúvio? Não foi um dia muito diferente dos outros. Esse dia memorável foi um dia como os demais. Nós aprendemos, quando nós olhamos para o texto anterior, quando eu preguei na semana retrasada, nós aprendemos que Noé entrou na arca, talvez vendo as nuvens do dilúvio se formando. Porque existe no texto anterior, os irmãos devem se lembrar disso quando eu falei, existe no texto anterior um indício de que Noé entrou na arca movido por uma certa urgência. No dia em que ele entrou, a água desceu. Então ele deve ter visto as nuvens se formando.
e se apressou entrando na arca. Ele deve ter visto ou sentido o vento que antecede a chuva, e se apressou para entrar. Mas que horas isso aconteceu? Não sabemos. Foi de manhã, foi de tarde, não sabemos. O fato é que naquele dia, de acordo com o ensino de Jesus em Mateus 24, nos versículos 37 a 39, nós aprendemos que aqueles homens daquela geração, naquele dia acordaram e era um dia normal. Eles não perceberam as nuvens se formando. Eles acordaram cedo. Deve ter sido um sábado, ou um dia como correspondente aos nossos finais de semana, talvez. Talvez comemoração do final do campeonato. Palmeiras campeão, só na época de Noé. Todos os palmeirenses foram levados pelo dilúvio. Um dia, como outro qualquer, acordaram pela manhã e fizeram o quê? Qual é o que dá sentido à nossa vida? Nós vivemos para quê? Nós que não tememos a Deus, devem ter pensado, vivemos para quê? Nós apenas comemos, bebemos e festejamos. É isso. O Senhor disse, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Comida, bebida e festa. Só isso. Balada. Só isso. Balada, farra, festa. Só isso. Eles acordaram cedo e disseram, mais um dia de balada. Vamos aproveitar. Churrasco, cerveja, festa, farra, mulheres. É mais um dia fantástico para a nossa vida. É mais um dia de alegria na nossa vida. O dia da alegria no sentido errado, não que nós vamos festejar na semana que vem. É mais um dia de farra, de festa, comida, churrasco, bebida, farra. É isso que vamos fazer agora. É o que sempre fazemos. Um dia normal como outro qualquer. E o Senhor Jesus diz que eles não perceberam o que estava acontecendo. Um dia memorável. Eles não perceberam as nuvens se formando. Eles não ouviram o som do vento. Não notaram que algumas coisas estavam diferentes. Que havia uma brisa ameaçadora soprando sobre as árvores. Não perceberam, diz Jesus. Eles não perceberam. E veio o dilúvio, repentinamente. E os levou a todos. E vejam como foi. Meus irmãos, a descrição aqui é aterradora. Vejam o que diz. Nesse dia, realçando a singularidade daquele dia especial, romperam-se todas as fontes do grande abismo. O que é isso? Como assim? Que história é essa? Romperam-se todas as fontes do grande abismo. Sabem o que está acontecendo aqui? A Bíblia está dizendo que a terra se partiu. A terra se abriu. Houve um rompimento na terra. Essa expressão rompeu-se, essa expressão aparece no Pentateuco em outros momentos. Aparece, por exemplo, quando as águas do Mar Vermelho se abrem. Quando as águas do Mar Vermelho se abrem, é usada essa expressão, elas se romperam, se abriram. Quando há a rebelião de Coré, nós aprendemos que, ao fim da rebelião, a terra se fendeu, ela se rompeu, e abriu-se ali um abismo, e eles caíram lá dentro. Nós aprendemos isso, e a mesma expressão é usada aqui. O que nós vemos aqui é que a terra se abriu, e a terra se abriu, e quando ela se abriu, a água brotou debaixo dela. Agora, irmãos, não pensem numa fontezinha escorrendo. Pensem num jorro gigantesco de água explodindo da terra, de debaixo da terra. É disso que estamos falando aqui. E esse fenômeno gigantesco, imenso,
ele por si só já deve ter matado milhares de pessoas. Essas águas todas se rompendo a terra e saindo ali desse grande abismo e explodindo para fora. E enchendo e começando uma grande inundação. Algo terrível. Nós pensamos no dilúvio como chuva só. A chuvinha caindo. E começando a encher. Não! Foi algo de proporções inimagináveis. O texto diz, a terra se rompeu, romperam-se as fontes do grande abismo, e essas águas brotaram fortemente para fora. E algo mais acontece. Veja no finalzinho do versículo 11. O versículo 11 diz, e as comportas do céu se abriram. Vocês se lembram do comecinho dos nossos estudos em Gênesis? Vocês devem se lembrar que no capítulo 1, nos versículos 6 a 8, Gênesis 1, 6 a 8, a Bíblia fala que Deus, durante a criação, Ele fez separação entre as águas. As águas embaixo, na terra, e as águas acima, no céu. Como se houvesse um oceano celeste. E aqui o texto diz que é o inverso da criação. É curioso notar isso. O juízo de Deus é a criação invertida. Na criação, Ele põe ordem nas coisas. Ele faz as coisas e põe ordem nas coisas. No juízo, Ele desfaz as coisas e cria desordem nas coisas. Então, na criação, Ele separou as águas de cima e as águas de baixo. Aqui agora, no juízo, Ele faz o quê? Ele junta as duas de novo. É um movimento contrário à criação. Ele junta as águas de cima com as águas de baixo. O texto fala que as comportas do céu se abriram. E a água reservada lá no alto desceu. Irmãos, não dá para imaginar o que foi isso. Dá para imaginar um pouquinho. Eu pedi para os irmãos da projeção mostrar para vocês um fenômeno meteorológico que existe hoje em dia. São chamados rios atmosféricos. Eu nunca tinha ouvido falar de rio atmosférico, mas os meteorologistas, os cientistas nesse campo falam da existência de rios atmosféricos. Talvez nós possamos ter uma pequena ideia do que é isso, do que são águas celestes, do que é um oceano. Aqui são rios, mas o que é um oceano celeste, porque nós temos isso hoje em dia. Sabiam disso? Vocês sabiam que existem rios sobre a sua cabeça? Sério, pastor? Existem rios sobre a sua cabeça. E você vê aí nessa faixa azul mais escura, você vê aí um rio atmosférico. Irmãos, é muita água. Eu não sei explicar, porque eu não tenho a linguagem científica precisa para explicar isso, então eu vou ler um pedacinho aqui da pesquisa que eu fiz sobre isso. E define o que é um rio atmosférico. Veja o que diz aqui. Eu resumi o máximo que eu pude, simplifiquei ao máximo, para que os irmãos tenham uma ideia do que é isso. Diz assim, aqui no meu parágrafozinho, na minha breve pesquisa, diz assim, um rio atmosférico, é isso aí que os irmãos estão vendo nessa faixa azul mais escura, esse rio atmosférico aí está sobre a Califórnia, o estado da Califórnia, caminhando na direção da Califórnia. É uma região onde esses rios se formam com muita frequência. Um rio atmosférico é uma faixa de umidade concentrada na atmosfera que transporta vapor de água. A gente pensa vapor de água é umas gotinhas. Não, aguardem. Essas correntes podem ter milhares de quilômetros de comprimento. É um rio gigantesco. E centenas de quilômetros de largura. Não existem rios desse tamanho aqui na Terra. São milhares de quilômetros de comprimento e centenas de quilômetros de largura, transportando um fluxo de água muito maior do que o de qualquer rio da Terra, incluindo o rio Amazonas.
Isso aqui são rios celestes maiores do que o rio Amazonas, gigantescos, sobre as nossas cabeças. Existem entre 3 a 5 desses rios em cada hemisfério. Esses rios são a causa de fortes chuvas, seguidas de grandes inundações. Irmãos, essa água toda só não desaba pela graça de Deus. Só. É Deus quem cuida. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta tudo, o universo e tudo que há, pela palavra do seu poder. Esses rios só não desabam sobre nós e nos esmagam com esses bilhões e trilhões de litros de água, porque o Senhor é gracioso e a sua palavra nos protege. Mas o que nós temos aqui é um exemplo pálido do que aconteceu nos dias de Noé. Nos dias de Noé havia também um acúmulo de água na atmosfera. Certamente muito maior do que esses rios atmosféricos que nós temos hoje. Certamente muito maior esse acúmulo. E o texto bíblico diz que as comportas dos céus se abriram. E essa água desceu. Essa foi a grande catástrofe. Essa foi a terrível destruição que sobreveio ao mundo. E vejam, na sequência, o que diz o versículo 12, diz assim: e houve copiosa chuva sobre a terra. E põe copiosa nisso. Para os irmãos terem uma ideia, na memória universal, na memória da história universal, nós temos um épico babilônico chamado Epopeia de Gilgamesh. Esse épico, essa epopeia de Gilgamesh, narra o dilúvio que nós estamos falando aqui da perspectiva da memória histórica dos babilônios. E narra o que aconteceu, mas é claro, cheio de enxertos ali ligados à mitologia dos próprios babilônios. E eles diziam o seguinte: preservando a memória do evento terrível dessa copiosa chuva, acompanhada pela explosão de águas que vinham de baixo e a queda da água de rios, oceanos que caíam de cima. E o texto da epopeia de Gilgamesh diz que esse dia, que esse momento foi tão horrível, que a forma como a epopeia de Gilgamesh descreve o horror desse dia, dizendo o seguinte: quando isso aconteceu, os próprios deuses se encolheram como cachorros, assustados, quando isso aconteceu. Tentando transmitir para os seus leitores a ideia do terror desse dia, o autor da epopeia de Gilgamesh diz isso: olha, os deuses, diante daquela catástrofe, os deuses se encolheram de medo como se fossem cachorros assustados. Para dar ideia do tamanho da destruição, o tamanho da catástrofe. E o texto diz no versículo 12: houve copiosa chuva sobre a terra, e termina dizendo: durante 40 dias e 40 noites. Qual é o nome da nossa sessão? O Senhor cumpre a promessa de castigo. Vejam o versículo 4. Versículo 4 diz: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias. E o que acontece? Versículo 12: e choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites. O Senhor cumpre a promessa de castigo. Detalhe por detalhe, Ele cumpre a promessa de castigo. Quando nós olhamos para Isaías 24, é interessante, porque Isaías 24 fala de um outro dilúvio que virá. Este aqui já passou. Mas Isaías 24 usa uma linguagem semelhante para um outro dilúvio que virá.
E assim como o Senhor cumpriu essa promessa de castigo em Gênesis 7:4, Ele a cumpriu detalhe por detalhe, Ele cumprirá também a promessa de castigo em descrita em Isaías 24. Veja o que diz o texto em Isaías 24. Veja, você tem detalhes ali. Detalhes de um novo dilúvio, de um novo juízo que virá. Diz assim Isaías 24, versículo 16. A palavra de Deus diz assim, Isaías 24, 16. Fala assim: dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. O justo aqui é Deus. Glória ao justo, dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, aqui é a voz do profeta agora, definho, ai de mim, é o lamento do crente num mundo mau, num mundo perverso. Nós somos assim. Nós olhamos as coisas ao nosso redor, nós sofremos, nós definhamos. Não definhamos? Nós adoecemos. Nós vemos crianças sendo expostas a obscenidades e autoridades defendendo canalhas em nome da cultura. A imoralidade mais vil sendo defendida em nome da cultura e da arte. A destruição de todos os valores santos que Deus estabeleceu. Todos, sem exceção. Nem a infância é poupada. Nada. E nós então dizemos com Isaías, definho, ai de mim, os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam muito perfidamente, essa é a postura deles. E aí vem o 17, terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. Um outro dilúvio virá, um outro juízo virá, terror, cova e laço. E ele prossegue, e será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova, e se cair da cova, o laço o prenderá, porque, vejam a linguagem usada agora, o autor bíblico não quer que nós nos esqueçamos do memorável dia. Veja o que ele diz, porque as represas do alto se abrem. Por que ele diz isso? Ele quer que nós nos lembremos do memorável dia, não esqueçamos do dia memorável do dilúvio. E tremem os fundamentos da terra. Lembrem-se do dilúvio, acontecerá mais uma vez, sem água, mas acontecerá mais uma vez. O arco que agora descansa, será tirado do seu descanso, será empunhado novamente pelo arqueiro. E prossegue, a terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como o rei de dormir, a sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá, só que desta vez jamais se levantará. É o anúncio do dilúvio, de um novo dilúvio que virá. E o texto prossegue até o versículo 23, naquele dia que nós anunciamos neste púlpito, naquele dia que os pregadores da justiça proclamam constantemente, os homens não escutam. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes, e os reis da terra na terra serão ajuntados como presos em masmorra, e encerrados num cárcere, e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos, haverá glória. O texto diz, o Senhor virá. Virá. E Ele estabelecerá o seu reino em Jerusalém, como prometeu. E nesse dia, haverá um terrível dilúvio da ira de Deus sobre aqueles que o rejeitaram. E Isaías usa a linguagem de Gênesis para que nós nos lembremos da imensidão desse terror que virá um dia. E assim como o Senhor cumpriu cada detalhe da promessa de juízo
que ele pronunciou a Noé, ele cumprirá também cada detalhe dessa promessa de Isaías 24. Não duvide, cada detalhe, a terra cambaleará, o Senhor reinará e punirá os pérfidos que fazem o seu povo gemer. Mas o texto muda de tom e muda o nome. Nós falamos dos versículos 11 e 12. Agora passamos para os versículos 13 a 16 com o segundo nome. E essa segunda parte eu vou terminar muito depressa. A segunda parte diz: o Senhor cumpre a promessa de livramento. E eu não vou demorar nela, porque essa parte é repetitiva. E eu já preguei sobre os detalhes dela, os irmãos não precisam ouvir de novo. Eu não vou repetir as mesmas coisas que eu disse acerca de textos parecidos, porque esse texto faz algumas repetições. Vejam que diz o versículo 13, agora indo para a segunda parte da nossa divisão. O Senhor cumpre a promessa de livramento. Ele cumpre a promessa de castigo, vimos versículos 11 e 12. Agora ele cumpre a promessa de livramento, versículos 13 a 16. Vejam o que diz. Nesse mesmo dia, novamente aí a expressão que eu mencionei, entraram na arca Noé, seus filhos, são mencionados pela primeira vez aqui os nomes deles. Sem, Cã e Jafé. Isso liga esse texto às genealogias anteriores. Sem, Cã e Jafé. Esses são os pais de todas as nações. Você é descendente de um deles. O seu tetravô, uma metralhadora de avô aqui, né? É um desses homens aqui. Ou você é filho de Sem, ou você é filho do Cão, não, filho do Cão não, é filho de Cã, né? Ou você é filho de Jafé. Né? Você é filho descendente de um desses três aí. Tá ok? Dizem que Sem deu origem aos povos semitas, no Oriente Médio. Dizem que Cã deu origem aos povos africanos, dizem. E dizem que Jafé deu origem aos povos indo-europeus, mas eu não sei as bases dessa pesquisa, ok? Talvez cheguemos nisso no próprio texto aqui de Gênesis, mas há essas indicações aí. Mas você descende de um deles, ou de Sem, ou de Cã, ou de Jafé. Sua mulher e as mulheres dos seus filhos, que nós continuamos sem saber o nome. Não sabemos o nome da mulher de Noé e nem das noras de Noé, não sabemos. 14. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies, e aqui vem a repetição. Nós já vimos isso, já estudamos isso. Todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, todas essas espécies entraram para a arca. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para a arca de Noé. Já aprendemos isso, já vimos isso. Aprendemos que Deus conduziu os animais até Noé, mas aprendemos que Noé também trabalhou para que esses animais entrassem na arca. E continua o texto dizendo: eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. Mais uma vez a expressão aparece. Vejam que há uma ênfase aqui nisso, sempre repetida, como Deus havia ordenado, e eu já expliquei essa ênfase, e aí termina o trecho. Acho que eu nunca terminei um trecho tão rápido na minha vida aqui. Em 20 anos aqui na igreja, acho que eu nunca terminei um trecho tão rápido. Cheguei, é um dia de festa hoje, né? Um dia memorável hoje. Né? Neste mesmo dia, o pastor Márcio conseguiu passar por 3 versículos em menos de 5 minutos. Né? E aí vem... e o Senhor, diz o texto, e o Senhor fechou a porta após ele. Sempre que eu li esse texto, até algumas semanas atrás, eu sempre pensei em quem ficou do lado de fora. Sempre. O Senhor fechou a porta, agora ninguém entra mais. Eu não estava totalmente errado. Porque realmente o Senhor fechou a porta. E se ele fechou, quem pode abrir? Se ele trancou, quem pode abrir? Ninguém. Mas é curioso notar que esse texto
não está pensando em quem está lá fora. Esse texto nem menciona quem está lá fora. Esse texto menciona quem está lá dentro. Ou seja, a ênfase dessa frase, o Senhor fechou a porta após ele, a ênfase não é a ideia de que a oportunidade acabou. A ênfase é a seguinte: eles estavam seguros. Eles estavam seguros. Por quê? Porque o Senhor fechou a porta. O Senhor fechou a porta após ele. Nada agora poderia atingi-lo. O Senhor fechou a porta após ele. As águas da fúria não poderiam atingi-lo. As águas da ira de Deus não poderiam alcançá-lo. A porta foi fechada. Noé está seguro. Meus queridos, isso é maravilhoso. Isso mostra que o Senhor cumpre a promessa de livramento. O Senhor tranca a porta e diz: ninguém tocará em você. Você entrou para a arca. Você é meu protegido. Nada lhe poderá fazer mal. Você é meu, guardado por mim. Eu tranquei a porta. Você está seguro. Algum tempo atrás, aqui na igreja, eu falei sobre a arca da cruz. Você já entrou nessa arca pela fé em Jesus? Se você entrou nessa arca pela fé em Jesus, o Senhor trancou a porta após você. Você está seguro. Nenhum mal lhe acontecerá. A ira de Deus nunca alcançará você. O próprio Senhor o protege e o guarda. Ele trancou você atrás da sua porta de proteção. Você está guardado. Você está guardado pelo poder de Deus de todo mal que há de vir sobre os perversos. De todo mal. O livro de Provérbios, no capítulo 18, tem um versículo fantástico, curioso, lindo. Diz assim, Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor. Torre forte é o nome do Senhor. E prossegue, a qual o justo se acolhe. O justo entra dentro dessa torre. Uma torre forte, de grandes pedras, uma fortaleza. O justo se recolhe dentro desta torre, que é o Senhor. E ali, ele está seguro. O Senhor fecha a porta e diz: você está guardado, você é meu. Eu protejo você. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas estão na minha mão. E nada pode tirá-las da minha mão. E ele prossegue dizendo que ninguém pode tirá-las da mão do seu Pai. No mesmo trecho de João 10, 27 a 29, o Senhor Jesus diz que as suas ovelhas estão na sua mão e estão na mão do seu Pai. Na classe de novos membros, nós usamos uma ilustração. Nós pegamos o homem mais forte da classe. É difícil achar, mas tem alguns lá que são mais fortes. E nós dizemos: imagine que há uma moedinha na minha mão. E eu estou aqui segurando essa moedinha. E você tem que tirá-la da minha mão. Tente tirar da minha mão a moedinha. Ela está aqui. Tente abrir a minha mão e tirar. Mesmo o homem mais forte. Se bem que a minha mão mais forte, a minha mão mais forte é essa aqui mesmo, a esquerda. Já fiz um exame de força, já essa aqui é a mais forte. Tente tirar a moedinha da minha mão. Alguém aqui quer tentar abrir a minha mão? Eu duvido que você consiga abrir minha mão. Vai ser bem difícil. Eu não sou um homem muito forte, mas eu lhe garanto, vai ser muito difícil você conseguir abrir minha mão, ainda mais se tiver a moeda aqui dentro. Mas essa não é a ilustração completa. A ilustração completa vai além.
é mencionada a mão de Jesus, e ele prossegue dizendo: e ninguém conseguirá tirá-la da mão do meu Pai. É como se o Pai viesse e fizesse assim. Tente tirar a moedinha agora. Tente. Você é a moedinha. Você é a moedinha. O Senhor trancou a porta após você. E você está seguro. Se você entrou na arca da cruz, você está seguro. Que segurança! Sou de Jesus. Eu entrei na arca da cruz. Ele trancou a porta e jogou a chave fora. Eu entrei na fortaleza do Senhor pela fé. Ele agora me protege. Que desabem os céus, que se abram os abismos da terra, que todas as chamas do inferno venham para fora, que todos os demônios do inferno me ataquem. Eu estou seguro, eu descanso, eu prossigo descansando no poder de Deus, porque o Senhor me fez entrar em sua arca de redenção e trancou a porta após mim. Você pode dizer isso? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse texto maravilhoso. Ensina-nos, ó Deus, a descansar. Ensina-nos essas verdades. E, ó Deus, que todos aqui neste salão, e aqueles todos que estão nos assistindo em qualquer lugar, e outros que nos ouvirão mais tarde, que o Senhor os coloque, ó Deus, participando da realidade da segunda parte desse texto. O Senhor cumpre a sua promessa de livramento. Faça, ó Deus, com que todos que ouvem essa mensagem participem da promessa de livramento pela fé no Salvador, que reconheçam que não podem cumprir a lei, que reconheçam que são fracos e sem vigor, que não têm força em seu braço para sustentar a sua própria justiça. E então, prostrados e arrependidos, se aproximem do Senhor dizendo: socorro, Senhor, e invoquem o seu nome, e sejam salvos por Jesus. Ó Deus, olha para todos, e ó Deus, faça com que ouçam a sua voz e creiam, para que o Senhor não olhe para essas vidas e entre em luto, ó Deus. Que o Senhor não tenha o coração enlutado por causa dessas vidas, mas que todos ouçam a sua voz e atendam e entrem para a arca da cruz, e fiquem ali seguros, que o Senhor os proteja e os guarde ali, e sintam e desfrutem dessa segurança que há em Cristo. Abençoa os irmãos todos aqui, para que eles descansem nessas verdades. E aqueles que não são crentes, concede-lhes a graça de desfrutarem delas pela fé. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.